Ah, é, pra Cadê a música? Eu pensei, não, pode falar, o assunto de hoje. Eu pensei que ela ia fazer o negócio do Homem-Aranha, assim, né? Espera aí, vamos. Atenção, Tomada 2. atenção, tomada 2, Clube Social gravando. Versão brasileira. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. O Meu Herói Pode. O seu pode, o meu pode também. O nosso também pode. Aê, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Elian, com 2 L's agora. E eu tô muito pilhado, né, novamente aí, porque a gente vai fazer um especial hoje. Adivinha de quê? Isso mesmo. Super Mario Bros. Os brothers mais amados aí da cultura pop, né? Os caras mais imitados, os playzados, como é que a gente poderia... Vamos inventar um neologismo, né? No carnaval... Qualquer evento, carnaval tem uma com bigode. Com certeza. Chapeuzinho vermelho e verde, tudo em qualquer lugar. Sim. Eu esqueci de falar, mas esse Meu Herói Pod é um especial sobre Mario, mas também a gente vai falar sobre o universo, né? As adaptações desses games para os live actions. Nós temos uma lista de filmes aí que com certeza você já deve ter visto algum. E a gente vai falar muito sobre essa cultura pop. Sejam muito bem-vindos. Aproveita, já dá o seu like aqui nessa live, no podcast, onde você estiver vendo. Se inscreva nas nossas redes sociais. Lembrando que esse podcast é um patrocínio da editora Quimera! Isso, galera. E vamos começar aqui apresentando os nossos apresentadores aqui, convidados, né? Vamos começar pelo nosso querido Vanderlei Sadraque. Vanderlei Sadraque. Sou Vanderlei Sadraque, da editora Quimera. Estou hoje aqui para justamente falar com vocês, bater aquele papo gostoso. A gente vai falar sobre infância, né? E o lançamento aí do filme do Mario, porque tem gente amando, tem gente odiando, tem gente né? já é sucesso de crítica, o pessoal tá descendo no cacete, pode falar cacete, pode, né? Descendo a crítica, já tá detonando. Cacete é um ponto. Então assim, e a gente vai falar do filme e uma série de outros derivados também aí, né? Com certeza. Tem muita continuação, outros games também, de sucesso também. E continuações também. E o nosso querido aqui, Z. Fala aí, guerreiros e guerreiras, beleza? Aqui é o Z. Estamos aqui para falar de mais coisas da cultura pop, mais coisas nostálgicas. E games, que é um assunto que eu adoro. Ah, com certeza. Tem uns Z-Games, né? Tá em casa. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de games, que é o Z-Games. Aí. Falo de games pra caramba. E eu tenho um outro canal que fala de cultura nerd em geral, que a gente vai falar aqui muitas vezes em outros podcasts também. Isso, galera. Esse é o combo de gente muito bacana, de pessoas muito instruídas. E hoje você vai aprender muita coisa aqui. Você que é ligado em cultura pop, lembrando que a gente também fala sobre super-heróis brasileiros, nosso game aqui. A gente tem um espaço também, um painel, onde a gente fala as novidades do mundo dos super-heróis brasileiros, ou brazucas, né, galera? A cultura pop brasileira, que eu costumo dizer. Inclusive, falou Brazucas, tem um game brasileiro que está sendo feito também, que é o Brazucas, um jogo de luta. Fica de olho que a gente vai falar sobre isso aqui também. Vários super-heróis nacionais, né? Com certeza. Galera, então vamos começar hoje com um tema muito bacana que tá hypado, né? Hoje a gente tá falando aqui sobre o hype. A gente já teve um podcast falando sobre Sensei, Cavaleiro do Zodíaco. Aproveita, se você não ouviu ainda, aproveita. O link vai estar em algum lugar por aqui, onde você... A gente não sabe aonde você tá assistindo, né? Então... Um dia também. Então, galera, assim, a ideia é que a gente fale, né? Antecipe o que tá acontecendo, o hype. E aí, que quando acontecer, quando a gente assistir o filme, a gente vai voltar aqui e falar das nossas impressões, que eu acho que é interessante. E a gente está falando hoje sobre um game que já aconteceu, um filme que já aconteceu e nós já assistimos, porque já tem um tempo, aí, umas semanas em cartaz, né? No cinema aí, o Mario Bros. Ele saiu no dia 6 de abril. Dia 6 de abril de 2023 saiu Super Mario Bros. O filme. E você gostou, Zé? Diz aí. Cara, eu gostei pra caraca. Gostei pra caramba. Gostei muito.
eu saí feliz do cinema. Eu saí feliz. Juro, você é igual uma criança. Saí igual uma criança. Aliás, criança é o que não faltava, né? Nossa! Porque saiu criança, tanto crianças pequenas como crianças grandes. né? Porque, na verdade, né, a franquia, ela é antiguinha, rapaz. Acho que 40 anos já, né? Não me entrega. Porque eu fiquei sabendo que a franquia eu descobri hoje o que Mario é antiguinho. Não. Ele surgiu, na verdade, no jogo do Donkey Kong, não foi? Sim, a primeira aparição do Mario. Era o tal do Jumpman. Homem pula, né? Não tinha nem nome. E surgiu lá 40 anos, acho que é isso. 1983, quando nasci. Então, aí. Mesmo ano que eu nasci. Não, mas aí que tá. 83 foi quando saiu o primeiro Mario. Primeiro Mario, jogo do Mario. É, o primeiro jogo do Mario. O Mario, como Jumpman no jogo do Donkey Kong de fliperama, foi 81. Aí. Então, cara, olha só, ainda é interessante isso, né? E ontem, quando eu assisti o filme, eu fiquei impressionado, porque, tipo assim, caraca, eu não acredito. Sabe aquela hora que você vê, vai aparecer o Donkey Kong, porque mostra um macaco lá, né? Mas ele não é um Donkey Kong, um gorila loiro, lembra? Que ele leva sim. Então, aí eu falei, não, eu estou chegando num ponto ali que, pelo amor de Deus, vai ter um crossover aqui entre eles. Aí eu descobri que não, que é o contrário. O Donkey Kong, o Mario apareceu no Donkey Kong, né? Na verdade, as duas franquias meio que nasceram juntas. Mas tipo assim, o Mario, como a gente conhece, né? Que era um Jumpman, então era provavelmente um conceito ali de era um proto-Mario. Era o desenvolvimento, na verdade, do personagem, porque o jogo era do Donkey Kong. Sim. O jogo, ele apareceu ali como coadjuvante, vamos dizer assim, né? Praticamente. Inclusive, teve uma sequência desse Donkey Kong, que é o Donkey Kong Jr., onde o Mario é o vilão. Porque no primeiro jogo você controla o Mario, né? No caso era o Jumpman na época, e você tinha que resgatar a menina que não era a Peach, era a Pauline, que inclusive tá no filme, ela aparece rapidinho no filme. Ela aparece no filme, e o Donkey Kong é o vilão. Já na sequência, que é o Donkey Kong Jr., você controla o Donkey Kong Jr., sim. O Mario é o Jumpman, né? Eu acho que naquela época, nessa sequência, ele já era chamado de Mario. Ele é o vilão e o sequestrado é o Donkey Kong. Cara, que interessante. Que é o que fica na jaula, se eu não me engano, é isso? É isso mesmo. Cara, e assim, acho que a gente já pode imaginar e determinar que esse filme que está passando no cinema agora é o que tem mais fanservices, né? Sim. Eu acho que é um filme completo, desde os primeiros momentos ali. Já começa com um filme, aqueles traços, né, clássicos do filme ali, do game, né? Sim. Eu falei, cara, já me senti em casa. Uma coisa que eu comentei com o pessoal lá quando eu saí do cinema é que muita gente, inclusive já vou adiantando, muita gente até critica falando que não vou dar spoiler, mas tipo, muita gente critica falando que o filme, o enredo é fraco e só tem referências. Então é aquilo. Eu até entendo no sentido de, tipo, quem não é fã não vai se divertir. Isso aí eu acho que depende da pessoa, porque eu acho que mesmo sem entender as referências, ainda é uma animação divertida. Sim. Mas assim, eu achei interessante que eles pegaram muitos conceitos de vários jogos diferentes, porque na verdade Mario não tem história, ele tem conceitos. Salva a princesa do vilão, ou então um jogo de corrida com o personagem de Mario. Eles pegaram todos esses conceitos de jogos diferentes e fizeram um enredo em cima disso. Galera, isso é uma coisa muito corriqueira, né? Não, e são aí, como ele falou, né? São 40 40 anos de história, né? E jogo pra caramba. Vários consoles aí, a pender de... Acho que não dá nem pra listar todos, muita coisa. Sim. Né? E assim, o que eu ia falar é o seguinte, você vê que muitas coisas da década de 80 ali, elas nasceram de conceitos, né? A gente tá falando, a gente tá vendo inclusive ali numa das câmeras, você não tá vendo, mas tem o Master of the Universe, né? Sim. Que é o He-Man, que também é um desenho que veio dessa leva aí de conceitos, né? De brinquedos, galera. Antigamente a verdade era essa, né? As empresas queriam vender videogame, queriam vender bonecos, né? Os caras precisavam desenvolver um produto e assim, não era fácil você desenvolver. Então assim, você pegava uma coisa, dava certo, acertava, aí daqui a pouco aquilo adaptava para uma outra coisa, virava uma outra coisa, tanto é que, né? O caso do Mario é um caso clássico desse, né? Ele surgiu no jogo lá do Donkey Kong, do macaquinho. Eu só lembro do jogo do macaquinho
Porque a parte mais maneira que eu tinha lá, que vinha as bananinhas assim, ele jogava os barris. Sim. Né? Ele jogava os barris, o cara ia subindo, ele jogava o barril. Sim. Não, eu senti um certo medo, que era uma coisa meio pantanesca, né? Eu senti assim, porque eu era criança, eu assisti, quando eu vi o game me dava uma. Parecia que ele ambientava muito bem, eu me senti parecia que estava numa selva mesmo. Sim, parecia uma selva. A ideia era mais ou menos essa. E tem esse detalhe também, a questão do conceito. Por exemplo, o que a gente falou, o Mario surgiu no Donkey Kong, essa história toda que a gente falou. Aí depois ele ganhou o próprio jogo, que é o jogo que você falou, que saiu em 83, que é o Mario Bros. E ainda não é o Super Mario Bros. Não é o Super. Que é aquele jogo onde a gente controla o Mario e o Luigi naquele cenáriozinho que seria um esgoto, onde aparecem vários monstrinhos saindo do cano. É só isso que você tem que fazer. Eles, na verdade, depois mudaram, que na verdade eles eram pedreiros, né? Aí depois que virou encanador, não foi isso? Tem o primeiro, ele é pedreirão mesmo, acho que vive no esgoto, tem que quebrar as paradas. Então, assim. Nesse caso aí, tem um jogo onde eles são pedreiros, que é o Wrecking Crew, que saiu depois. Sim. Nesse Mario Bros, eles são encanadores mesmo. Aí depois, no Super Mario Bros, que saiu em 85, que é aquele formato que todo mundo conhece hoje em dia, que é o divide, né? Que é a plataforma, você controla o Mario andando pra frente, pulando em cima dos inimigos, pegando cogumelo pra ficar mais forte. É quando ele vai pro mundo dos cogumelos, que é basicamente a premissa do filme. Inclusive, é uma coisa que isso foi perdida ao longo dos anos e o filme resgatou essa história do Mario e do Luigi virem de um outro mundo, que seria o nosso mundo, né? E serem transportados pro mundo onde o reino dos cogumelos, o reino do Bowser e tal. Isso só foi citado, se não me engano, no manual do Super Mario Bros. 85. E o filme pegou isso e resgatou. Sim, isso é muito legal. Assim, o que acontece? Eu fui ver o filme, muita criança, muito grito. Mas assim, eu fico pensando assim, você falando questão da crítica, né? Falar, tem muito fanservice, muita coisa para fã, mas eu fico pensando nas crianças que se divertiram de qualquer forma. A criança não sabe o que está acontecendo ali, mas a história, eu consigo resumir de uma forma que é um filme para criança, mas que o adulto consegue se divertir muito mais, também. Porque... a infância, né? É toda a história ali da nossa... E é um roteiro, e é um roteiro simples, né, gente? Sim. Quando a gente fala de adaptação, né? O pessoal sempre critica, né? Adaptação de cinema, de game e tudo mais, né? Sempre vai haver o pessoal torcer o nariz, né? Porque não foi feito por um cara de literatura, não é adaptação literária. Então, assim, saiu de game, saiu de quadrinhos, então assim, mas a intenção ali é entretenimento, né? E eu assisti, gostei, achei assim, não te dá sono, os personagens são carismáticos, você ri um pouquinho, é claro, não dá pra fazer as piadas igual dos Vingadores, igual aquela lá do Capitão América, né? Eu entendi a referência, né? Né? Aí você é muito mais como eu falei, um linguajar infantil, isso, mas você bem fácil de digerir. E como eu enxergo isso, eu estava comentando isso com outro amigo também, que assim, é uma animação para criança e para fã. Que é diferente, por exemplo, de um filme, de uma animação da Pixar, onde tem aquela mensagem que só adulto vai entender, mas quem é criança vai ver só uma animação com personagens bonitos, com coloridos e tal, e vai se divertir da mesma forma. A criança e o adulto têm diversões diferentes assistindo o mesmo filme. Nesse caso é semelhante, mas vale só pro adulto que é fã do Mario. Quem é fã do Mario, independente da idade, vai se divertir porque vai identificar os personagens, vai identificar as diferenças, vai identificar os movimentos de luta dos Smash Bros, que muita gente identificou. E quem é criança só vai ver um desenho colorido com uma história... uma história fácil de entender, com personagens carismáticos bonitos e vai gostar, e quem sabe vai até querer jogar os jogos depois. Eu acho que talvez os críticos que deram notas ruins, né, no Rotten Tomatoes, deve ser por isso, são pessoas que não eram fã, não conheciam não jogaram, né, não conheciam toda a coisa e foram assistir como pessoas comuns. Então, para eles, talvez seja uma coisa meio rasa, porque, tipo assim, realmente é uma coisa muito... resumida. Se tirar esses fatores, o que sobra, né? Sei lá, eu acho que pra mim, crítico de cinema, mano, assim, se os caras querem um roteiro pra ganhar Oscar, cara, é um filme de videogame. Se for avaliar, nem tem que avaliar os efeitos especiais, não sei o que, mas
roteiro de um filme de videogame. Aí os caras, não, porque assim, que faltou isso, faltou profundidade. E não é nem só questão por ser de videogame. Não é nem só questão por ser de videogame. Lógico. Por exemplo, eu não tiraria a razão dele se a gente estivesse falando, sei lá, de uma adaptação de um God of War ou um Final Fantasy. Sim, ou já é outra pegada. Um Warcraft que tem toda uma história, um lore, uma mitologia complexa por trás. Uma história, né? Exatamente. Mas a gente está falando de Mario. Então, isso que a gente vai entrar nessa questão agora, a gente está falando das coisas técnicas, né, do que a crítica acha, mas a gente está falando, o que a gente gostaria de falar agora também sobre a história. E a gente sabe que a história de Mario, como a gente está contando aqui, que o Mario sempre foi de conceitos. Sim. Você vê que os designs de personagens são incríveis, a trilha sonora é incrível, inclusive anos 80 completa, assim, muitas músicas ali que eu falei, caraca, que maneiro, não acredito que eles colocaram isso. E assim, que tem a ver com o universo, né, anos 80. Então, e assim, a homenagem às próprias fases do jogo, tudo ali era referência, até para quem não... Pegaram os cenários de todos os jogos, de todas as épocas diferentes. Você vê ali, se você vai assistindo o filme, a impressão que você está passando de fase. Sim. É legal, isso é bacana, para quem jogava, né? Vamos dizer, é a sensação de parece que você está jogando, você assistiu um filme. Então eu acho que o conceito está muito bem estabelecido no filme. Cara, eu esqueci o nome da parte de... Design de personagem, já falei que é excelente, a trilha sonora é excelente. Os caras não... Os character designs, eu já falei. No caso, a caracterização? Não, a caracterização também. Assim, tá tudo impecável. Eles não adaptaram, eles não mudaram coisas. Não mudaram. Manteve a essência. É incrível, funcionou muito bem. E uma coisa que eu gostei que eles fizeram nesse filme é que eles adaptaram conceitos de gameplay para o universo do jogo. Por exemplo, essa história de... os power-ups, cara. Essa parada dele dar soquinho no cubo lá, soltar um cogumelo, ele comer e crescer, isso é mecânica de gameplay. E eles transformaram isso num elemento que existe no mundo e fez sentido. Até o detalhe de se ele for atingido, vai perder o poder, foi mantido e foi mantido de um jeito que, tipo assim, cara, beleza, acredito. Eu acredito, eu comprei a ideia. Entendeu? Não me pareceu forçado, entendeu? Assim, aí o que acontece? Eu acho que eles mudaram alguns personagens que eu achei interessante, que adaptaram, né? Porque, como eles falaram, né? Conceitos é uma coisa, né? Quando você vai adaptar para o live action ou para uma coisa que seja mais, tenha mais história, é diferente. Então, o próprio vilão, eles mudaram algumas coisas dele, né? Sim. Porque o vilão, para mim, não tinha história nenhuma. Já no filme, ele tem uma história ali de... Né, ele tem uma profundidade ali que ele realmente se apaixona pela Peaches, né? E, cara, a melhor do filme, uma das melhores, a segunda melhor parte. Musicalmente é a melhor parte. Ele fazendo a declaração para... assim, sobre essa história dele ser apaixonado pela Peaches, já era um conceito discutido pelos fãs ao longo dos anos, porque, cara, ele sequestrou a Peach em uns 300 jogos, né? Sim. E isso meio que foi confirmado no jogo mais recente que saiu para Nintendo Switch, que é o Super Mario Odyssey, onde tem literalmente ele querendo se casar com ela. Então acho que eles adaptaram isso. Eles pegaram essa característica mais recente para... eu acho que é bom a gente avisar que vai ter spoiler, né, gente? Só não o pessoal só não pode se animar no seguinte, se apaixonou, vai lá sequestrar para poder casar. Isso dá ruim. Isso não é legal. A gente tá entregando as coisas. Galera, fica ligado que vai ter um solo do vilão que olha... Peaches. Cara, você fica com a música na cabeça. E assim, eu queria falar alguns aspectos, né? A gente já falou eu só assisti a versão dublada, tá? Também. E aí eu vi muita criança lá, então era compreensível, né? Gritando e chorando, assim, eu me incomodo de certa forma, assim, quando eu vou ver filme muito infantil, muita criança gritando lá. É complicado. Me desconcentra, assim, mas o filme me pegou de uma forma tão fácil, assim, o filme é tão fácil, mas não é ruim. É uma história interessante, você se pega com os personagens, você sabe que não é só uma diversão, é um entretenimento. Mas para quem é saudosista, né, para quem jogou vem da década de 80 e tal, você se apaixona pelo filme, porque realmente cativante o filme, os personagens, o Luigi, toda a própria questão da princesa, né, da mudança
fizeram dela. Sim, e já rolou uma certa na internet aí, a galera chata da internet ficou meio bolada com isso, mas tipo, eu achei nada demais. Nada demais. Eu achei que é uma coisa que já está internalizada na gente, que a gente entendeu que a mulher é mais frágil. Sim. A mulher já é um complemento ali da história. Eu acho que isso aí, tipo, a gente pode... Não sei se a gente vai realmente dar muitos spoilers, mas isso aí não é uma novidade para quem assistiu os trailers. Sim. Porque quem é sequestrado, na verdade, é o Luigi. E não é a Princesa Peach. Mas isso, cara, não é um demérito pro Luigi, que muita gente fala que só porque ele é medroso ele vai ser o cara sequestrado, lacração, esse termo idiota de novo. Mas, enfim, a questão é que, tipo, foi condizente com o personagem do Luigi, que ele tem um momento de destaque dele, não é porque ele é o sequestrado que ele é um personagem ruim, e transformaram a Princesa Peach numa personagem bem forte, algo que já tem sido feito nos jogos recentes. E é uma realidade, isso que eu tô falando, já está internalizado pra gente. Não foi feito no filme, já vinham trabalhando isso, porque na verdade é uma mudança já de época. Sim, né? Já tá sendo isso já de uns 10 anos pra cá, cada vez que passa tá se tornando praticamente assim, aquela coisa antiga, né? A mulher sempre como ou objeto ou personagem fraco, já não funciona, a gente sabe disso. E mesmo assim, de certa forma, a trama da Peach sequestrada foi mantida no filme. Mantida, mas só não é uma pessoa. Só não é. Não, com a Peach mesmo, só que não é o plot principal. Isso acontece mais pra frente. Então, de uma outra mulher antigamente, né, só era tratada dessa forma. Ela era o plot principal, mas sempre como frágil. E hoje as coisas não batem mais. Eu bato mais palma ainda pro filme, porque eles conseguiram continuar com essa ideia, né, esse conceito de que existe um elo mais fraco, ou alguém foi vítima de alguma coisa, mas que eles só mudaram o gênero. Porque, tipo assim, o Mario, o Luigi, ele era o companheiro, o irmão do Mario, mas ele estava sempre ali no mesma coisa. Só que eles mudaram, quando eles mudaram para o Mario sendo a pessoa que ser sequestrada e tal, o Luigi, no caso, eu acho que deu mais destaque para ele também, porque o destaque seria para a princesa. Ao contrário, ela virou o parceiro do Mario, né, para poder salvar o cara. E isso é fantástico, porque eles não mantiveram uma cabeça anterior. Sim. Entendeu? Se eles fossem fazer isso, ele tá, tô parado no meu tempo. Aí que ia ser sofrer crítica mesmo. Sim. Entendeu? Então eles se adaptaram, usaram o anterior, que foi todas essas ideias do conceito de vou agradar o fã mais antigo, e tá agradando a galera mais recente, que é mais cri-cri, que implica mesmo com mulher frágil, e hoje não existe mais nada. E tem a questão, por exemplo, eles conseguiram fazer isso de uma forma a respeitar os personagens, porque eles não precisaram mudar o Luigi para isso acontecer, não precisaram tirar o protagonismo do Mario para isso acontecer, porque muita gente estava achando, já vi gente comentaram até comigo em conversas entre amigos, que estavam achando que a Peach seria a protagonista e não o Mario, o que, tipo, eu não via motivos para isso se concretizar, mesmo com essas mudanças. Então, tipo, eles conseguiram amadurecer a franquia e respeitar os personagens da mesma forma. E eu acho que ela, de certa forma, também, claro, naturalmente, ela nos games, ela é coadjuvante, Ela é um elo, mas ela não é o elo principal. Ela é só como eu falei, na época era muito comum de, não, é uma pessoa que precisa ser salva, então a gente já sabia que não, a mulher vai ser sempre usada dessa forma. E não, no filme, ela tem a importância dela. E mesmo assim, e é uma coisa que é interessante, que tem muitos jogos, até mesmo naquela época, o Super Mario Bros. 2, a Peach é uma personagem jogável, junto com o Luigi e o Toad. E isso foi se repetir alguns anos depois com acho que é o New Super Mario Bros. E o Super Mario 3D World, 3D Land 3D World, que traz o Cat Mario, que aparece no filme. Então, meio que formalizou o quarteto de protagonistas, que é o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad. Então, isso foi mantido. A única diferença é que o Luigi só foi meio que se juntar ao grupo depois, por causa dele ser sequestrado e tal. Cara, eu acho que também tem a questão também, né, de bilheteria, número de produto, né? O que acontece? Você tem 2 personagens principais que eram masculinos. Sim. Aí acontece, você sabe que tem um público feminino também ali que precisa, né? Aí o que você faz? Você, em vez de ficar com 2 personagens, você ficou com 2 personagens, ficou com um personagem masculino e um personagem feminino, dividindo a trama. Então você agrega, né? Você é igual o filme de super-herói que você pegar, assistir um filme de super-herói onde
todos os personagens são masculinos. Ou então, como tá tendo agora aí, acho que acho que eu tô dando zebra aí nos Marvels, né? As Marvels, que já de like ali em cima, porque decidiu fazer um filme de protagonismo só feminino, só com mulher. Aí o pessoal já tá largando o dedo no dislike lá. Então, acho que quando você pensa produto que vai virar, por exemplo, pô, os caras não estão fazendo um filme, não é só para ganhar com o filme. Com certeza vem um novo jogo, vem merchan pra caramba, camiseta, brinquedo. Então, assim. Já tá rolando aí a roda. O que você faz? Você tem um protagonista masculino e você vai vender pros dois ali, tranquilo. Cara, eu acho que é tudo. E em questão de enredo, se a gente parar pra pensar, faz muito mais sentido da forma como eles fizeram no filme. Porque qual é a motivação do Mario? Salvar o irmão, a pessoa que ele conhece a vida inteira, que ele, pô, tem um senso de proteção. Maior do que a princesa. Um vínculo maior do que, tipo, ele chegar num outro mundo, acabar de conhecer a princesa e ter que salvar ela. Tipo, tá certo que o enredo poderia trabalhar essa motivação, não precisa ser nada muito imediato, mas, tipo, seguindo a proposta... Mas eu acho que até isso funcionou, porque, tipo assim, você não discute a motivação do Mario. Tipo assim, ele entra no universo ali, ele nem pisca. Ele vai, meu irmão não tô com meu irmão. Aquela questão da família ali, né? Do lance do laço, né? Então, assim, e o roteiro, eu acho que é bem amarrado só por um motivo. Que eu assisti, gostei, porque você percebe o seguinte, para você fazer ele ter assim, não é um filme infantil, sabe, um filme infantil. Sim. Não adianta o pessoal falar assim, pô, é um filme que tem que botar profundidade, que tem que explorar isso, explorar aquilo. Cara, um filme infantil é assim, é tipo pra você, tipo um desenho. Aí você vai lá, aí você vê. É a jornada do herói. Pra você ter ele ir lá pra salvar a princesa, ele tinha que explicar o interesse amoroso, ou então uma outra coisa, pra entrar numa... Sim, é isso que eu ia falar. Conhecer... Uma coisa interessante do enredo do filme como foi, é que ajudou até a aproximar o Mario da Peach. Sim. Aí numa sequência, se por acaso quiserem trazer esse plot da princesa sequestrada, aí vai fazer mais sentido o Mario querer resgatar ela. Porque agora já tem um vínculo, já se conhece. Não precisa nem ser interesse amoroso, pode ser amizade mesmo, mas já tem um vínculo, já passaram por uma jornada juntos, um já se importa com o outro, então, entendeu? Criou um vínculo ali. Eu acho que eles acertaram mais uma vez nessa questão do... Pode falar. Mas no filme, o que você mais gostou? Cara, eu tava até me coçando pra falar aqui, é que assim, todo filme maravilhoso, as cores, então, o que eu ia falar era que a parte que eu acho mais legal é do kart. É o que eu mais pirei, assim. Eu acabei de falar pra ele, eu falei assim, cara, eu acho que foi o game que mais, acho que, assim, as pessoas lembram do Mario Kart. Porque é um joguinho de carrinho, de negócio, que o outro é nostálgico, né? Aqueles pulinhos, né? Derrubar lá as paradinhas, maneiro. Mas o Mario Kart, ele sai de uma coisa que era vamos dizer assim, a aventura. A aventura, a história dele era dar os pulinhos e derrubar as paradinhas lá. Aí você pega aquele personagem e bota ele num carrinho. Sim. Aí assim, acho que jogo de carrinho, acho que todo mundo pira. Eu não sei se é porque todo mundo gosta de dirigir. Eu já cheguei até a ver qual é o nome daquele personagem que parece que é meio um lobo. O quê? Que dirige. Não é no filme não, mas tem um personagem de game. Mario? Não. Tem um personagem de game, eu não sei qual é o game, que o cara parece um lobo que dirige carro também. Um cara que parece um lobo que dirige? É um lobo, na verdade. Me parece... Eu esqueci o nome do personagem. Mas assim, são vários carros e os personagens meio loucões, né? Então assim, acho que... Falando Twist? Do PlayStation ali. Twisted Metal? Eu acho que é Twist. Isso. Que é só sobre uma corrida mesmo. É uma corrida, né? Totalmente louco. Isso, então como você... Então, Twist Metal que virou. Twist Metal, isso mesmo. Vai virar filme. Cara, era o máximo esse. Que o protagonista é aquele cara de cabeça de palhaço. Isso, um palhaço, exato. Aí eu acho que essa questão de dirigir, ou de estar um bonequinho num carrinho, acho que todo mundo curte. Sim. Qualquer uma, sua avó já curtiu, alguém já curtiu. E quando eu vi lá no filme, eu falei, os caras vão botar então, o Mario. Foi sua parte favorita também? Foi. Você, qual foi a sua parte favorita? Cara, eu não sei se eu tenho uma parte favorita, porque eu achei o filme todo muito bom, cara. Pra mim o filme é uma mina de ouro. Eu acho que... Pra mim o filme é uma mina de ouro, cara.
Eu tava lá só, caraca, aquilo ali. Lembrando de cada detalhe, né? Você lembrava de Mas eu vou te falar, parando pra pensar, eu acho que se eu fosse escolher uma parte favorita, eu escolheria o X1 do Mario com o Donkey Kong. Briga. A luta do Mario com o Donkey Kong. Outro spoiler, galera. Não é spoiler, não, você só viu o trailer. A gente tá analisando hoje o filme. Você falou daquela parte que ele cai e o cara Tudo. Não, a parte do gato, que ele vira um gato. Pô, aquilo ali também é muito bom. Não, aquilo ali, aquela luta toda eu achei muito boa, por quê? Porque é o Mario e o Donkey Kong caindo na porrada, obviamente, e também porque aquilo ali é uma... Porque aquilo ali é uma grande referência não só ao Donkey Kong, a rixa dos personagens, né? Porque tem também um spin-off, além do Donkey Kong lá dos anos 80, tem um spin-off Mario vs Donkey Kong também, tem uns 2 ou 3 jogos dessa linha, e também tem os Smash Bros. Aquela luta é uma referência clara a Smash Bros. Que pra quem não tá ligado, se você não tá por dentro da franquia, o Smash Bros. É aquele jogo de luta grande crossover da Nintendo, né? Tá. E com vários personagens. E o conceito da luta do Mario com o Donkey Kong é o conceito de luta do Smash Bros. Uma luta com uma arena no céu, você não pode cair. Tá. Entendeu? Assim, finalizando essa parte do que a gente mais gosta, o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que o Mario Kart, o jogo, eu joguei muito assim, mas assim, no filme eles melhoraram a parte visual. Não foi igual exatamente assim, tá repetindo a minha... Não, eles conseguiram melhorar ainda, porque aquela parte do visual dele em cima do arco-íris, eu falei, cara, que é isso, cara? Eu só achei muito curta a cena, para o que ela merecia, entendeu? Então, mas eu entendo que o filme, para ser curto, acho que ele tem 1 hora e... Ele tem 1 hora e 50 minutos, se eu não me engano. É muito curto, assim, tipo assim, para um filme, quando é para criança, então a gente... não pode ser isso longo. E assim, mas como a história não era algo, como eu falei, muito profundo, então não tinha por que também esticar. Então, acho que essa parte do kart, assim, foi o que mexeu com o meu coração, acho que foi muito bonito na época, eu me identifiquei muito. Agora a gente vai falar, né, já finalizamos um pouco de falar sobre o Mario Bros, a gente vai falar sobre as adaptações, outras adaptações, porque a gente sabe que não é de hoje que a indústria tenta aí entrar com, né, nesse ramo, né, de adaptação, as adaptações de filmes, de games, né, para filmes. Tem alguns filmes que, né, até hoje a maioria foram de fracassos. A gente vai estar comentando aí mais sobre isso. Você lembra assim, o primeirão assim, de game que virou filme? Peraí. Antes disso, galera, você que está ouvindo esse podcast, não esqueça, né, que você está no podcast Meu Herói, meu herói. Pode. E não esquecer de lembrar você de curtir essa live, comentar, tá? Compartilhar isso aí, aquele famoso CCC, curtir, comentar e compartilhar. A gente vai entrar agora em outro tema, não é outro tema não, no mesmo tema, mas a gente vai entrar falando sobre outras produções discutíveis, né? Que a gente acha tal sobre isso. Sim. Tá bom? E comenta aí se você sabe qual é o lobisomem que dirige. Comenta aí. Até hoje eu vou pra cá. É esse jogo mesmo, que o carinha fica ali, parece que é meu nome acho que é um bugrezinho, e ele fica ali... Um caminhãozinho de sorvete? Não, tô falando desse que parece um lobo sentado no... Cara, é muito engraçado. Eu não joguei. É um lobo vai pra fora com a cara de loucone e ele fica dirigindo num carrinho e o carrinho cai no buraco, sai pulando e é uma espécie de um bug. Galera, ajuda o Vanderlei a lembrar desse ajuda a gente. personagem. Eu não sei dizer se é Twisted Metal porque eu não joguei, confesso. Não, Twisted Metal eu joguei muito. Na época, tipo, tava um boom, né, desses era uma bomba. Ele era pesado, porque ele matava, tinha um monte de coisa lá. Era uma bomba naquela época. Então, aí a gente vai voltar agora, tá bom? Vinícius estava falando aí qual foi o filme que você perguntou que uma grande entrada. O primeiro game da história que virou filme foi Super Mario Bros. Você falando Mario. Primeira adaptação live action. 1993. Que eu assisti, mas há muito tempo eu não lembro mais. 1993 eu tinha 2 anos de idade. E ele saiu e foi um fracasso tremendo, é uma adaptação... Mas passou muito em Sessão da Tarde, galera, isso com certeza, só que eu não assisti, sim, mas eu não lembro muito. Cosplay, né? Super Mario... Dos atores, tinha um Magno, que até hoje tá criando treta, né?
O ator do Luigi, ele falou que ele não vai assistir a animação do Super Mario porque não tem um personagem latino no filme. Vai perder uma grande diversão. Cara, eu lembro que na época ele... Se ele fosse fã, ele não falaria isso. Eu acho que esse cara que fez, o ator que fez isso, acho que ele fez um filme também que era acho que era o Peste, não. Ele fez alguns filmes antigamente e ele sumiu do mercado. Mas a gente vai falar agora sobre outras adaptações. Tem uma lista, né, de filmes que... Eu fiz uma colinha aqui, porque tem muito, mas eu fiz uma lista meio aleatória aqui, não linear. Posso sugerir uma paradinha aqui? Pode falar. Depois a gente vai pra listinha. Vamos puxar da cabeça e depois a gente vai atrás da listinha. O que a gente lembra? Por exemplo, a mais recente que eu lembro agora, não tem nem um ano, Sonic. Acho que teve umas duas aí. Olha, um grande blockbuster também. Teve primeiro um Sonic horrível, aquele Sonic da Deep Web que o pessoal odiou. Que eu acho que foi proposital aquilo lá pra criar tá? Pode ter sido, né? Mas o pessoal caiu de pau e rapidinho apareceram com um Sonic decente. Né? Teve esse Sonic, teve a sequência que vai ter um spin-off que é do Knuckles. Vai ganhar uma série. Aquele personagem, né? Que é o vermelhinho. O a série do Knuckles foi anunciada, inclusive, recentemente, vai sair no Paramount Plus. Eu só não sei quando. Não sei se chegaram a anunciar quando. Você lembra de algum? Não, rapidinho, antes de continuar, você falou do Sonic da Deep Web. Não sei se vocês viram o filme do Tic Teco que saiu na Sim, Plus. Eu assisti. Aparece o Sonic horrível. O Sonic feio aparece lá. Eu sei que não é pra falar do Tic Teco aqui, cara, mas assista, porque os caras fizeram assim. Os caras misturam. Né? Os caras misturam. O roteiro é muito bom, mas aí não é pra criança, porque o roteiro explora de tudo um pouquinho. Aí aparece ali. Pegar uma água pra molhar aqui. Nossa produção aqui, ó. Obrigado, produção. Produção aqui dando uma aguinha aqui pra gente. Mas assim, o do Tic Teco tem isso. Assim, eles pegaram tudo aquilo que dentro do cinema, animação, os caras assim, viaja, é uma história falando sobre o cinema. Aí você pega ali, aparece o Sonic horrível lá do Deep Web, que foi rejeitado, o Sonic deprimido. Acho que vai vir filme dele ainda. Basicamente é como se nesse filme do Tic Tac é como se os personagens de desenho animado fossem os atores. O Sonic era um ator aposentado. Tipo assim, tudo que aconteceu dessa parte dele ter ido pro... Essa história dele ter sido introduzido lá no filme... O pessoal rejeitou, aí trocaram ele pelo Sonic que a gente conhece. Isso virou a história da vida do personagem no Tic Tac. Inclusive ele fica falando que todo mundo me odeia só porque eu tenho dentes. Cara, isso é genial, porque dessa que pega uma coisa que seria teoricamente ruim e transforma uma coisa boa. E eles conseguiram transformar um personagem que ninguém gostava num personagem que todo mundo ama. Agora todo mundo quer o Sonic feio aí na Se lançarem um filme do Sonic feio, a galera vai assistir. Às vezes você lança, hoje em dia você lança uma coisa que, cara, eu sei que tá feio, que vou lançar de propósito. Mas lança, aproveita isso. E o melhor, não precisaram gastar um centavo porque o personagem já tava pronto. Pois é, cara. Daí detalhe. Mas tu vê que, olha só como é que é rápido. Tipo assim, pra você ver que pode ser marketing isso aí, porque rapidão eles já melhoraram. Tipo assim, não demorou muito. Aí ele ficou lá, eu lembro na época. A gente tem que melhorar aqui, Aí, pô. Eu acho que do nada pode virou ser do 0 para 1000. Não, eu não acho que seja difícil. Eu acho que a questão deles é grana. Eles não queriam gastar dinheiro, mas como viram que o filme ia flopar se continuasse daquela forma... Mas, cara, eu duvido que uma hora vai sair. Eu não sei se foi pressão do público, que às vezes tem aquela coisa, tem estúdio que ouve, tem estúdio que não ouve, tem diretor que atende, tem diretor que não atende, que não vai fazer o tal do fanservice, né? O cara tá reclamando lá do meu Sonic porque tem dente. Dane-se o cara. O meu Sonic, o meu design, né? O diretor de design fez o Sonic assim, vai ser assim, o cara não abre mão. Foi o caso que eu ouvi com a mulher Hulk, né? Tô doido pra ver uma mulher, que aquela mulher Hulk que a gente viu é a mulher Hulk da Deep Web também. Espero que no próximo, na fase 5, apareça uma mulher Hulk decente, né, cara? Que me parece a mulher Hulk é a mesma coisa, é a versão do Sonic dos Vingadores, mano. Horrível. Chama ela de que é a Fiona, né? Fiona ou aquela menina
na Magazine Luiza também, né? Que que faz, Magalu. A Magalu de verde. Alô, Magalu, olha, os patrocínios. Quem sabe, né, na próxima, de repente, a gente tá fazendo aqui publicidade. Ó, qual é o nome da Magalu mesmo? Luísa. Luísa. Olha a Luísa, a gente aqui, ó, falando da Magalu. Então, o que acontece, galera? A gente tá falando, entrou nessa questão da Marvel, né? Porque a gente tá falando nos bastidores aqui dessas ideias que casa com o que a gente tá conversando aqui, que às vezes as coisas ruins, você enfeia uma coisa para poder depois ela parecer mais bonita, porque na verdade aquilo já era bonito. Eles só enfiaram para que alguém comente sobre isso. Então, eu acho que o Sony foi um grande marketing que fizeram, não sei, né? Como eu sou formado em marketing, eu acho que isso é possível, né? Mas aí, tipo, quais desses filmes, que a gente tem uma lista que a gente vai mostrar ainda para vocês, vai falar, mas assim, do que foi sucesso que você acha que foi legal? Sucesso que eu acho que foi legal, Mortal Kombat, o primeiro, lá da década de 90. Muita gente faz, né? Mas você que eu gostei, foi sucesso. Aquele da trilha sonora. Esse mesmo. Aquele ali. Bem techno, né? Bem técnico. Bem negócio. Eu não peguei. Nossa, é a trilha sonora. Mortal Kombat. Pô. Mortal Kombat. O último agora? Não, tô falando do primeiro lá dos Primeiro, nos anos 90. Anos 90, né? 95. Tem o Goro, assim, a história, tem o Raiden, quem faz, até o Christopher Lambert, o Highlander, que faz o tal do, como é dele, o chapeuzinho. É o Raiden. É o Christopher Lambert. Eu acho o personagem mais... Na verdade, ele é o personagem principal que aparece de vez em quando, né? Que ele nem aparece direto no filme, né? Tem os personagens, o Christopher Lambert. Ele aparece no início, não sei mais o que, mas ele assim, ele é o deus. Porque o Raider, ele é meio deus, né? Ele é meio deus. Porque assim, o Mortal Kombat, por que eu acho que esse filme foi um grande sucesso? Foi sucesso. Naquela época ele foi um grande sucesso. A trilha sonora já arrepiava. Naquela época ele foi um grande sucesso. Se ele fosse feito do jeito que foi hoje em dia, provavelmente ele não seria. Mas considerando as limitações da época... E anos 80, tudo que botava era sucesso. Nos anos 80... Essa aí. Cara, isso aí o pessoal dançava Obrigado, produção. Na disco, né? Como se chama de baile, não. Discoteca? Discoteca, o baile, no clube. Tocava essa música e o pessoal dançava, mano. E uma curiosidade sobre essa música, o grito Mortal Kombat, eles tiraram de uma propaganda do jogo. Porque tinha uma propaganda do jogo, acho que é do Mortal Kombat 3 para Mega Drive. Aí teve dois moleques lá que gritaram Mortal Kombat. E foi essa pessoa que gritou que eles gostaram do grito e transferiram para fazer essa mixagem da música. A gente vai falar aqui também um sucesso que foi assim, mundial, mas muita gente não fala, não percebe, que foi de um game, né? Que foi Tomb Raider, né? Ele foi um dos maiores também, sucesso também. Lançando aí a Angelina Jolie, que era bem era desconhecida, estava despontando ainda em Hollywood. Foram 2 filmes com a Angelina Jolie e teve o terceiro agora com a Alice Vikander, né, eu acho. Mas o da Angelina Jolie, assim, eu acho que ela personificou mesmo ali, né? Você vê assim, tudo que você via, virou a cara da Tomb Raider, na verdade. Da Lara Croft. Da Lara Croft. Todo mundo faz isso. Mas assim, ela caracterizou, assim, não ficava estilo cosplay, né? Zelda é a princesa. Zelda é a princesa, o protagonista é o Link. Ninguém sabe. Zelda, o pessoal moleque loirinho de verde lá, ninguém sabe. É que eles não transformam isso na real, logo, né? Mas, cara, eu gostei do primeiro, eu gostei do segundo também, o segundo é mais ou menos. Mais ou menos, mas o primeiro é o primeiro é muito legal. Eu tava ouvindo esses dias a trilha dele, né, que o U2 fez, cara. Também, foi também. Elevator, que era uma música muito maneira, o clipe já é muito maneiro, para lançar o filme, que foi muito legal, acho que fez sucesso, não fez sucesso? Vou te falar que eu não lembro como foi a repercussão desse filme, mas ele chamou bastante atenção. Por muitos anos a Angelina Jolie foi a cara da Lara Croft. E até os jogos da época pegaram um pouco das características do filme, que rolou um reboot na época lá do Tomb Raider Legends, e aí depois eles pegaram um pouco das características do filme e casaram bem. E eu acho também que o sucesso também desse primeiro Tomb Raider, né, apesar de ter acertado ali no casting, né, com a Angelina Jolie, eu acho que vem daquilo que a gente estava falando também, né, a mudança que já vinha ocorrendo. Você tem uma protagonista feminino que, assim, todo mundo jogava com ela, eu curtia. Detalhe, eu sou da época
que eu pegava pra jogar naqueles CDs demo, que você instalava no computador e só ia até determinada fase. Cara, eu jogava aquilo direto, porque assim, você comprava um CD tinha uma versão demo ali, e era uma personagem feminina e ninguém tinha problema, você jogava, todo mundo jogava. Então assim, já vinha essa mudança de ter uma protagonista feminina, forte, que não fosse ali, que tivesse alguém pra salvar. A mina vinha com 2 pistolas, matava geral. Subia, pulava, né? E enfrentava. Tinha um que eu achava bacana, que ela entrava numa espécie de uma caverna, que eu pulava 3 lobos em cima dela, ela pá, você me morria naquela parte, que o lobo acabava me pegando. Sim. Entendeu? E recentemente, né, foi em 2018, eu acho, que saiu o filme que seria o reboot, né, estrelado pela Alice Vikander, que é uma adaptação dos jogos mais recentes, que é aquela que trouxe aquele jogo que saiu em 2012, onde a Lara Croft é uma sobrevivente, está numa ilha e tal, pegou uns aspectos meio diferentes, que isso funcionaram muito bem, os jogos são muito bons, e tava para sair uma sequência, mas foi cancelado. Eu não lembro os motivos, mas a sequência foi cancelada. Provavelmente foi o valor, né? Que não foi bem no cinema, não vendeu. Não, mas isso aí, mas eles, mesmo assim eles anunciaram a sequência que só foi cancelada recentemente. Não foi na época, não. Eu acho que o filme foi um fracasso comercialmente, porque nem a própria Alice também. Enfim, é um filme discutível porque ele foi. Assim, não assisti o filme, comecei a assistir, mas não finalizei. A Alice estava no hype, né? Você vê como é que o filme era bom, né? Mas só assisti e terminou. Mas a gente começa e alguma coisa aconteceu, a gente sai errado. Vou dar um exemplo, né? Já que a gente está falando de filmes aqui, de adaptações de filmes de game, que isso é a pauta, né? Filmes de game que foram adaptados para cinema e que, assim, que ficou mais. E pra gente discutir se foi sucesso ou não. Eu fui assistir esse Monster Hunter. Aí eu falei, eu já tinha ouvido falar do game, mas nunca joguei, tudo mais, mas fui assistir no cinema, porque me parecia ser um filme de ação com monstros, não sei o que, eu sabia que era de game, mas falei, fui assistir. Eu achei bacana o filme, porque assim, eu não conhecia o game. Achei bacana, a protagonista era a tal da Mila Jovovich, que já era conhecida. Então eu acho que eu fui induzido pela cara dela, que ela já era conhecida em outros jogos. Eu falei, esse filme deve ser bom. Aí que vai, né? A questão toda é quando você, assim, ou você vai pela história, ou pelo personagem, ou pelo ator ou atriz. Que tinha o Yuji também, né? Tinha o Yuji. PlayStation. É um ator muito parecido. A caracterização do personagem foi igual ao Yuji. Yuji, eu lembro. Muito forte. Yuji, galera, pra quem não é, né? PlayStation, da PlayStation. Bom dia, companhia. Tá? Só os fortes vão entender aí. Só os fortes. Ele tem a logo do PlayStation tatuado na perna. Sério? Ele abraçou o meme. Mas é engraçado que você falou sobre a Mila Jovovich, que é outra grande protagonista de uma grande franquia. De vários. Que chegou até o 8º filme, uma coisa chegou até o 6º filme com ela, que é o Resident Evil. Que é uma grande franquia. Só gostei do primeiro. Que é uma grande franquia de games. Uma grande franquia de games de terror. O terceiro é bom, é muito bom. Pelo menos visualmente, eu acho. É uma grande franquia de games de terror. Os filmes, como filmes de ação, são muito bons. Uma adaptação é simplesmente terrível. Os caras mudam muito, né? É outra coisa. É outra história. É outra coisa. A gente vai falar. Só aproveitou só o nome e alguns personagens. Muda tudo. Até porque a gente vai entrar em outro, que é a questão do Resident Evil. Galera, o Resident Evil, como o nosso amigo acabou de dizer, temos seis filmes, né? Foram seis filmes em sequência, depois teve o Bem-vindo a Raccoon City, que é um reboot. Sim. Então o primeiro foi o Hóspede Maldito, que é o Hóspede Maldito, baixa na Globo, né? Hóspede Maldito, depois foi... Inclusive, esse filme, antes de falar dos filmes, tem uma coisa interessante que tem que falar do Resident Evil. Que a primeira versão de um filme do Resident Evil seria escrita e dirigida pelo Jorge Romero, que, para quem não sabe, é o criador do conceito de zumbis no cinema, que é a franquia A Noite dos Mortos-Vivos. Sim, foi o filme que trouxe o conceito de zumbis para a cultura pop, né? E chamaram o cara, mandaram ele fazer um roteiro, dirigir,
não gostaram da versão dele, porque ia ser muito violento, alguma coisa assim. Porque ele ia mostrar, era um filme de terror mesmo, com mais 18, com gente perdendo cabeça, sangue, gore. Não era pros fracos. Não gostaram, queriam uma parada mais leve, tiraram ele e chamaram o Paul W.S. Anderson, que ele já tinha um roteiro de Resident Evil na época, feito, que ele ia fazer com um amigo, tipo, fan-made mesmo, pra soltar, sei lá, no YouTube. Na época ele já tinha YouTube. E só que assim, como ele não tinha os direitos da franquia, ele trocou o nome, trocou personagem, tudo para não levar a processo da Capcom. Mas aí ele conseguiu a chance de dirigir o filme mesmo, reaproveitou uma parte do roteiro dele, adaptou as coisas que ele adaptou de volta, né, pro que era a franquia, e nasceu o Resident Evil. Deve ter sido essa época que ele já criou essa personagem, né? Que foi a Alice, né? Alice, né? Alice. E a Alice ele já tinha criado nessa época, e ele criou muitos dos elementos desse primeiro filme foi baseado no Alice no País das Maravilhas. Sim. A gente tem muita referência. Porque tem a personagem que se chama Alice, que é a Alice, descendo para o mundo subterrâneo, para o mundo que ela não conhece, só que converteu isso para uma franquia de terror, zumbi e tal. E literalmente isso acontece no filme, né? Exatamente. A grande parte do filme ali é ela dentro na parte da Umbrella Corporation, e que é a parte mais interessante. Cara, isso é muito bom, e acho que deve ser esse gancho que faz tanto, que me cativou, porque você também gostou do primeiro, né? Sim. Que é essa ideia de, cara, o que está acontecendo ali, se é realmente real, ela fica meio desorientada, ali. Muito Alice ali. E tem mais um detalhe aí. E tem a grande Michelle Rodrigues. Mas assim, e um último grande detalhe desse primeiro filme é que assim, eles fizeram o roteiro propositalmente para não ser nada relacionado aos jogos, porque a ideia deles é que esse jogo pudesse ser canônico para os jogos naquela época, seria uma espécie de prelúdio do primeiro jogo. Só que aí saíram as sequências ou spin-off, mas aí saíram as sequências e isso aí foi por água abaixo. Porque a gente falou aí dessa questão do Monster Hunters, né? O Monster Hunters não é um filme ruim, mas ele não, é uma história fraca. Eu acho que eles entraram tanto nessa ideia do jogo que esqueceram da história. E se você ver a história, nada sai. Assim, pelo menos quando eu assisti, eu achei assim, legal, de ação, beleza, mas é igual os filmes também de Resident Evil. Sim. Como filme de ação é ótimo. De terror, mais ou menos, porque você não sente tanto medo, né? Eles pegaram não é o primeiro Resident Evil pode ser considerado um filme de terror. A partir do segundo filme, não, é ação pura. É a mulher dando cambalhota, soltando moto pra explodir o cara, saindo no soco com o Nemesis. Mas olha só, de todos os filmes da franquia, eu acho que o terceiro é muito bom, artisticamente ele é muito bom, aquela parte do deserto ali, né? E o próprio vestimento dela, né? Eu acho que todo o visual ali foi muito bem pensado. Os últimos já foram meio que, tipo, transformando a Alice numa coisa totalmente meio que Deus, né? Ela é uma super-heroína. Ela é uma super-heroína com poderes, clones. Cara, ficou tudo muito over. É aquilo. Os filmes de Resident Evil, eles são tão diferentes dos jogos que meio que criou uma fanbase. É uma franquia diferente, praticamente. Tem a galera que é fã dos filmes e a galera que é fã dos jogos. Algumas pessoas são fãs dos dois, mas tratam como coisas separadas. Porque, por exemplo, os filmes abordam um apocalipse zumbi. Os jogos em nenhum momento abordou isso. Então é uma coisa completamente diferente. Você acabou de dizer isso. Gerou uma religião de fã. Porque muita gente... Eu mesmo ia no cinema, não era mais pra ver... porque... com a lembrança do game. Não, porque eu já gostei da franquia. Eu achava... Eu queria saber o que ia acontecer com a personagem. Que eles diferente de hoje em dia, né? Que você lança um filme, se não der sucesso, acabou tudo. Antigamente ainda tinha um respeito ainda. Tipo, vamos embora baixo orçamento, mas vamos fazer. Então, com o filme foi isso. O primeiro não fez tanto sucesso, o Hóspede Maldito, como eles queriam. Então, o Paul W. Anderson, né, ele foi continuando mesmo aos tancos e barrancos. Então, provavelmente o orçamento foi diminuindo. No final, que aumentou, porque aí, né, a qualidade foi assim. Mas já estava esgotado, porque, né, já era o sexto filme, então a galera já cansa, né? Mas o que o pessoal também não gosta de Resident Evil? Não só pela falta de fidelidade que eu já mencionei, né, o lance do apocalipse e tal, mas também muita gente considera os filmes um desrespeito aos personagens, porque quem é fã dos jogos
espera ver Jill Valentine, Chris Redfield, que são os personagens do jogo, né? O Leon, que é o personagem, o protagonista do quarto, personagem mais amado da franquia. E, pô, transformaram o Leon num personagem, tipo, secundário, que mal aparece, mal tem falas, aparece em um jogo só, em um filme só, que é um dos piores filmes da saga. E na hora de trazer ele, trouxe brecha pra ele aparecer na continuação, e quando traz a continuação, mataram o personagem sem mostrar ele. O filme começa, o fulano já morreu. Aí você nem sabe como morreu. Pois é, então, o pessoal fala, pô, um desrespeito. Enquanto isso, a Alice, que é uma personagem inédita, criada pro filme, recebe um destaque exagerado, um protagonismo exagerado, e muita gente associa isso, infelizmente, ao nepotismo, porque ela é a esposa do diretor. Não, Mas eu acho que no caso dela, digo as duas coisas. Ela é esposa do diretor e ela é muito boa. Aí o diretor me faz um Monster Hunter que ele traz pra ser protagonista. A esposa dele, de novo. Então, aí complica. Aí ele tem que ajudar a gente a ajudar ele, né? Mas aí tu para pra pensar. Ela já é ligada a isso, né? E ela, pelo que eu entendi, ela gosta desse universo de games, entendeu? Ela não faz as coisas por eu falei porque eu tô sendo paga, mas ela gosta mesmo. Então, junta o último à verdade, né? Sua esposa e seu esposo, então beleza. Aí teve, né, teve uma adaptação pra Netflix agora, que foi um fracasso, que acho que também não assisti. Teve dois filmes. Teve duas adaptações recentes. O Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que é o filme, que saiu no cinema também. Acho que eu cheguei a assistir. Tentou ser um pouco mais fiel, trouxe os personagens dos jogos. A história adapta, é uma mistura do primeiro e do segundo jogo, trazendo a mansão Spencer, a Raccoon City e tal, juntou os personagens protagonistas, mas assim, foi um fracasso total, ninguém gostou também, a galera achou um desrespeito com os personagens, a franquia é muito corrida, essa mistura de enredos foi totalmente desnecessária, os personagens totalmente descaracterizados de novo, enfim, um fracasso total. E teve outra também que foi da Netflix. A série da Netflix também foi horrorosa, outra fracasso. O pessoal, eu cheguei à conclusão de que, porque todo mundo que fez esses 7 filmes e a série da Netflix foi feita pelo mesmo estúdio. Eu cheguei à conclusão que essa galera aí não conhece Resident Evil, não conhece, não faz questão de conhecer e é tarado por James, né? A Screen James, eu acho. É Constantine Filmes. Constantine Filmes. Porque é do Paul Anderson, não. Eu não sei se é dele, mas assim, mas a empresa dona dos direitos de cinema de Resident Evil é a Constantine Filmes. E eles são tarados por Apocalipse Zumbi. Que eles querem porque querem a série da Netflix, Apocalipse Zumbi. Mas eu fiquei sabendo recentemente que parece que o Paul Anderson vai voltar, né? A fazer. Aí já não sei. Assim, a última notícia que eu tive sobre o Resident Evil foi que ia ter a segunda temporada dessa infame, dessa série. Cancelaram. Não, aí que fizeram. Dia 1º de abril. Foi uma brincadeira, eu caí nessa. Porque eu queria saber, eu falei, cara, não é possível. Eu fiquei sabendo, eu caí nessa história dia 1º de abril. Vocês preferem o quê? A gente seguir falando das adaptações que fizeram sucesso ou das galhofas? Eu acho que a grande maioria fracassaram. A verdade é essa, assim. Porque vamos citar alguns que foram fracassos, ó. Aquele filme que o menino fez, mas a gente esqueceu de falar dele, que é hoje em dia da Ubisoft. Da Ubisoft? Que os caras são tipo... Tá falando do Assassin's Creed? Isso, Assassin's Creed foi um grande fracasso. Fracasso, mas a produção boa. O visual é incrível. A produção é boa, mas fracassou na bilheteria. Aí vem aquela história, eu não sei se foi sucesso de crítica, foi bem sucedido, mas a bilheteria não... Eu vendo como fã, muitos fãs não gostaram do filme, por quê? Porque Assassin's Creed, a graça do Assassin's Creed é os eventos que se passam no passado. É histórico. Se passam no passado, mostrando eventos reais e tal. E tem o presente também, que é uma trama fictícia envolvendo templários e tal, que é uma teoria da conspiração lá, que... coisa do universo do jogo. Outro fracasso, Warcraft. Entendeu? Warcraft até... Mas esse filme não é ruim, mas é um fracasso. Só pra finalizar rapidinho, finalizar o raciocínio do Assassin's Creed. Muita gente não gostou do filme, por quê? Porque o filme mostrou muito mais do presente do que o passado. Sendo que o jogo, o foco é justamente o contrário. Então a galera não gostou muito. Um dos motivos é esse. Teve outros motivos também, técnicos, mas aquele ator é bom pra cacete. O Michael Fassbender ele já fez. Aí como quando eu vi, quer dizer, eu assisti, eu gostei. Mas eu não sou fã do game. Cheguei a ver alguma coisa do game. Eu acho bacana porque assim,
diferente dos outros games, tem uma história bacana, de época e o caramba 4. Então, assim, é bem bacana. Tem um enredo, ele, se eu não me engano, acho que os personagens que vêm do futuro também, se eu não me engano, não é isso? Não, eles revivem memórias do passado. Então, assim, tem uma história bacana. Genética, mas não é aquela coisa assim, pra um garoto de, sei lá, de 12, 10 anos. É muito top a história. Né? Não é uma coisa tipo você sair matando zumbi, que é mais simples, né? Tem uma história por trás. Sim, agora o Warcraft que você mencionou é uma história parecida. Tipo, é uma ótima produção, com visuais incríveis, mas os fãs não gostaram porque a adaptação não respeitou tanto assim o lore, foi muito personagens foram introduzidos. Fantástico, né? Não, fantástico até. O Warcraft também é, mas Fantástico, né? mas assim, personagens foram retratados de forma diferentes, eventos foram retratados de forma diferente, mas o fã do Warcraft também é um fã bem cri-cri, é aquele fã bem assim, conservador, que tem que ser daquele jeito, se não for daquele jeito, não é legal. Mas eu acho que isso se reflete em muita coisa. Eu acho que as produções hoje em dia, elas precisam muito ouvir o fã, mas ao mesmo tempo o próprio fã é um hater. Né? A gente estava falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, o fã é um hater terrível. É porque toda a produção que vai lançar é esse festival de haters que eu não entendo. Sim. Você falou da galera, isso que eu ia falar. O nosso amigo aqui, Vanderlei, falou sobre as Marvels, né? Se você quiser que a gente fale sobre as Marvels também, comenta aí. Pede aí que a gente comenta. Vai estrear quando? Vai estrear novembro, então. Tem tempo. A gente vai subir aí o podcast, vocês vão ouvir e já, se quiser, pede, né? Pede aí as Marvels. A gente quer ouvir vocês, né? Quer fazer o que vocês gostam pra gente. Não esquece de mandar um like, de comentar aí, mandar para os seus amigos para ele ouvir os nossos comentários aqui. Então vamos para essa lista aí que a gente está chegando mais no programa. Mais fracasso? Ó, e já citou Warcraft, Tomb Raider, os fracassos. Ah, tá. Quem assistiu, acho que todo mundo, acho que a sua avó, sua tia, todo mundo, até os cachorros, passava sempre na sessão da tarde. O Van Damme. Street Fighter. Nossa! Aquilo ali foi triste. Foi triste. Aquele. Só salvava ali só o nome daquele ator que fazia o violão lá. O Raul Julia. O Raul Julia fazendo o. Qual é o nome do personagem? O Bison. O Bison. É a única que salvava. Porque tudo é ruim ali, que é muito ruim. Cara, sabe que eu vi? História da Kylie Minogue, que é uma grande cantora. Ela fez o filme, ela fez aquela mulher que lutava, que era uma loira, que ela tinha um rabo de cavalo. A Kemi? Acho que era, eles começavam com o quê? Acho que quem fazia ela era a Kylie Minogue, se não me engano. Eu não lembro. É uma cantora, né? Uma cantora pop, acho que ela é britânica. Eu não lembro. Desculpa aí, tá? É muita coisa para informação. Mas vamos citar. Vamos continuar com a lista aí de fracassos. Tipo, existe Street Fight. Vamos para a lista ou vamos continuar? Não, Street Fight na cabeça. Continuar a lista e... Vamos continuar na cabeça? Cara, um fracasso que eu não assisti. Vou confessar que eu não assisti, mas eu escuto muita gente falando que essa, inclusive, um dos piores filmes de terror já lançados, que é a adaptação de Alone in the Dark. Não, vocês nunca ouviram falar. Alone in the Dark eu já ouvi falar. Alone in the Dark é o primeiro jogo de survival horror da história. Precedeu o Resident Evil, inclusive. Tá um filme bom baseado em game que eu gostei. Agora vamos falar com os bons agora? Não, porque a gente não citou. Só para lembrar, para ver se é um consenso. Porque eu acho que foi bom, mas para vocês talvez não. Que é de terror também, que é uma linha meio Resident Evil, mas que tem um pirâmide. O Silent Hill? Silent Hill. Eu gostei do primeiro filme, eu acho que o 2 também não é ruim. Né? Eu acho que é uma boa adaptação, mas não fez tanto sucesso no mundo inteiro. Anunciaram o terceiro. Eu acho muito assim, me dá medo, aquele monstro, me dá medo, aquelas enfermeiras, caraca, me dá. Nessa pegada de filme, né? Eu não sei, aí já não sei se foi sucesso, se foi fracasso, mas eu assisti, curti, e eu não sei se vocês assistiram. É o tal do Doa. Acho que passou no SBT 300 vezes. Mas a história é bacana, porque os personagens, eu não sei se tem. Acho que a direção explora muito os efeitos especiais, mas são efeitos especiais práticos, não é efeitos especiais que o cara. Se bem que é um filme barato, mas os efeitos especiais bacanas e é dinâmico. Depois que eu fiquei sabendo que era de um game, tal de Doa, que é DAO, né? Dead or Alive, que é um jogo de luta. E muita gente odiou esse filme também.
Cara, jogo de luta é complicado. A grande maioria foi um fracasso, tipo, em questão de adaptação, em questão de história, transferir os personagens para os jogos. Eu acho que o único que conseguiu fazer isso foi justamente o Mortal Kombat de 95. Outro filme que tá fazendo sucesso em game que a gente esqueceu de citar, Dungeons and Dragons. Tá acontecendo no cinema também agora. Se você quiser que a gente fale também sobre... Dungeons and Dragons é um outro tipo de game que é um RPG de mesa, né? É jogo, mas não é como aqui, né? Mas se você quiser que a gente fale sobre Dungeons and Dragons... Também pede aí. Sim. Pede, bota na lista aí. O dragão. E o Dungeons and Dragons é interessante porque esse que você tá agora nos cinemas, né? Na época que a gente tava gravando aqui, é o quinto, é o quarto jogo, é o quarto filme baseado em D&D. Pois é. Teve 3 lá nos anos 2000 que são horrorosos, todos os 3. Esse aí redimiu a franquia no cinema. Outro filme ruim, Pixel, baseado no Pixel, baseado no Pac-Man lá no universo da... Esse não é baseado em Pac-Man, né? Esse é uma homenagem aos jogos, né? Inclusive, falando em homenagem aos jogos, teve aquele filme que aí também é aquela coisa, não é adaptação de game, foi Jogador número 1. Que mostra todos os games. Foi bom. Esse foi, Steven Spielberg. Não tinha como não ser um sucesso. O maluco que dirigiu. Steven Spielberg, né? Não tem como. Indo agora, indo numa pegada mais parecida, mas voltando pro lado das animações, Detona Ralph. E foi game também. Mas é um game do elevadorzinho, é um game de arcade e tal. E eles fizeram com Detona Ralph a mesma coisa que a gente estava falando do Tic Teco. Pegar os personagens de jogos e meio que transformar eles em atores e tal. Tem até uma sessão de terapia dos vilões e lá, o que aparece o Zangief, o Bison lá, os personagens. É muito bom. Terminável aqui, mas vamos continuar aqui. Sucesso imediato que tá aí na Netflix arrebentando. Isso vai chegar agora. De meses pra cá. Netflix? Isso. Você tá falando do que? Do The Last of Us? The Last of Us não é Netflix, não, é HBO Max. HBO Max. Isso. A gente vai falar sobre, no final, a gente vai falar sobre esses possíveis sucessos que vão vir The Last of Us não é possível. The Last of Us não é possível sucesso, não, é uma febre. Já tá aí. Mas é a segunda temporada. Sucesso assim. Que aliás é incrível assistir o primeiro episódio. O pessoal comenta aí que depois já divide opinião como sempre, mas tem adaptação. Mas galera, é isso aí. The Last of Us, né? Se você quiser que a gente fale também, só comenta aí. Agora, outra adaptação recente, que eu não sei muito bem se foi um sucesso, foi um fracasso, e ficou lá no meio, que é Uncharted, que ganhou o filme, vocês conhecem Uncharted? Com Tom Holland. Com Tom Holland. Que é basicamente Tomb Raider, só que com homem, né? Aí, que mais aí? Teve... Cara, outra franquia que fez bastante sucesso, um filme que fez bastante sucesso, Detetive Pikachu. Muito sucesso também. Acho que foi uma das primeiras testes, né, de adaptação de games que funcionou na época, né? Que foi bem perto do 2017. Do Sonic feio, Sonic horroroso. Ele veio na carona do Pokémon GO, né? Que logo assim já tinha saído o tal do Pokémon GO, né? Que tava fazendo sucesso todo mundo por causa da realidade aumentada. Os malucos vão pegar aí e já vão lançar o filme do Pokémon. Mas eu achei que ia ser um fracasso, mas não foi, né? Não, foi um sucesso e tem até sequência já confirmada. Parece mais um spin-off, assim, não vejo como um filme do Pokémon. Mas aí que tá, ele foi adaptado de um spin-off. Detetive Pikachu é um game que existe. Tem lá, acho que no Nintendo DS. É um game que eu acho do Nintendo DS, o Nintendo 3DS. Aí eles pegaram esse game e transformaram num filme. Interessante. Inclusive essa parada do Pikachu falar, como acontece no filme, foi tirada do jogo. Do jogo ele fala. Ele fala Pikachu, isso? Não, ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Porque no desenho, no desenho ele só fala Pikachu. Não, os Pokémon não. Os Pokémon geralmente não falam. No desenho, nesse aí ele fala. Só ouvir algo. É por isso que eu falo que geralmente não fala. Tem as suas exceções. Nesse caso, se não me engano, a história é que ele era um humano que foi transformado num Pokémon. Por isso que ele sabe falar. Vou te falar uma parada. Eu estranhei pra caramba. Quando eu assisti, eu falei, cara, Pikachu fala pra cacete esse daí. Pô, o Pikachu lá só fala Pikachu. Maneira que ele é fofinho, é igual um gato. Só falava Pikachu. Aí nesse ele contava a história, ele falava. Eu falei, porra, também não faz sentido, né? Ele vai virar um personagem principal. Chato pra caralho. E ela é dublada pelo Ryan Reynolds. Muito bom. Outra franquia que virou filme, Tekken.
Tekken, jogo de luta. Maneiro também. Fracasso. Três filmes que viraram um fracasso total. Três filmes. O que mais? Não, assim, eu até gostei do primeiro. Pelos visuais e tal, mas em questão de adaptação realmente foi muito ruim. Inclusive, aí vou puxar a sardinha pra mim, no meu canal Z Games eu tenho a história completa do Tekken e de Mortal Kombat também, de todos os jogos. Então, se quiser conhecer as histórias originais e tal, deixa o endereço, o pessoal achar lá o... Vai estar por aqui o endereço. O canal, achar o seu canal lá. É só procurar Z Games. Z Games no YouTube que você vai me achar. Tem história de Samurai Shodown também, tem história de Final Fantasy, que não é jogo de luta, mas tá lá também. Pô, tá na hora do jabá, eu vou fazer o jabá também. Faça o jabá. Procura lá também, gente, procura lá o Brazucas, né? Brazucas. Eu sei que vocês vão, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aqui, mas tem o game Brazucas, que tem personagens, inclusive personagem que o nosso Elian trouxe aí, ressuscitou, que é o Capitão 7, né? Tava há anos adormecido, foi o Elian que trouxe aí ele pros dias atuais. Muita gente tá usando o personagem aí, mas vamos dar os créditos, né, a quem realmente, né, fez alguma coisa. O pessoal estava adormecido aí, Elian conseguiu, através do herdeiro lá, trazer o personagem. Muita gente está usando o personagem aí em outras adaptações, quadrinhos e tudo mais, mas bacana. E quem quiser conhecer o game Brazucas, tem lá Judoca, tem o meu personagem Tanque, tem o personagem lá do Everton, como é aquele Xamã, tem mais de quem? Tem a Valkyria, Imperatriz, Bombeiro Mascarado, e o Lagarto Negro, Pikachu não. Lagarto Negro que é o arroz de festa, né? Tá em todos. Rapaz. Mas esse é o momento, galera, que a gente ia falar anteriormente, mas né, é o momento Brazucas, né? Painel Brazucas, a gente está falando das novidades, e a novidade do nosso podcast hoje foi o grande Brazucas. O game, aproveitando essa deixa que a gente está falando de adaptações, não é um live action ainda, né? Quem sabe no futuro. Sim. Mas o game tá bacana, o game lá é bacana. Eu joguei a demo, né? Tem uma demo lá, quem quiser conhecer, basta ir lá no Catarse, para poder baixar e apoiar também, né? A gente está com a campanha lá, quem quiser apoiar. Vai ter quadrinho na editora Quimera. Quadrinho saindo. Era para ter saído no ano passado, mas a gente teve uns atrasos aí, mas vai sair. Faz parte. Tá vendo? Vai sair. Então é só procurar, galera, em Catarse, tá? O título Brazucas. Brazucas é Brazucas com 2 O, tá? 2 O. Brazucas. E K. 2 O e K no final. Vírgulazinha lá em cima, que é a apóstrofe e um S. Mas esse game, na verdade, cara, é uma história super original. Os personagens são mescla os personagens clássicos, né? Tem 3 personagens clássicos, se eu não me engano, e personagens recentes, né? Então, assim, um game muito bacana. Quem quiser lá, só não sei o nome desse tipo de game. Arcade que se chama? É um jogo de luta. De luta, né? De luta Porradaria, pancadaria. Jogo de porrada entre super-heróis. Quem não gosta? É isso aí, já falamos sobre o Mario Bros, a gente já falou sobre as adaptações de games, né, de filmes, algumas listas, né? Com certeza, galera, a lista é interminável de fracassos e também sucesso. Eu acho que, dentre todos os filmes lançados, toda essa lista que a gente tem, acho que 30% conseguiram, né, chegar à luz do sol, a sucesso realmente como a gente imagina. Vamos, já que tem a listazinha aqui, vamos só citar os que a gente não falou, porque tem The King of Fighters, também foi horrível, Final Fantasy, que teve filmes que foi bom, teve filmes que dividiram opiniões. Final Fantasy foi animação, né? Foi animação. Foi fracasso também. Teve o Angry Birds, animação. Angry Birds. Se não me engano, teve 2, né? Teve o Need for Speed, também foi um fracasso, comercial, não crítica. A crítica gostou. O que mais? Teve Príncipe da Pérsia, também foi um fracasso. De todos os lados. Double Dragon. Meu Deus, nossa. Isso que eu queria lembrar de Cavaleiros do Zodíaco, o cara que fez o Double Dragon, que é o Mark da Castro, acho que ele fez Double Dragon, não foi? Sim, fez também. Aí teve Doom com o The Rock, pra quem não lembra. Foi antes da Múmia ou depois? Depois. A Múmia foi o primeiro que ele fez. Teve Hitman teve dois filmes, ambos fracassos. Teve Far Cry, jogo da Ubisoft, muito famoso também. Max Payne com o Mark Wahlberg. Sim. Fracasso também. Esse conta mais ou menos, que é The Witcher.
Por que conta mais ou menos? Porque, na verdade, os jogos de The Witcher são uma adaptação dos livros. Na verdade, continuação dos livros. E é uma live action, não virou filme ainda. Oi? Mas a gente tá falando no caso do live action, a gente tá falando de série. Mas a gente citou The Last of Us, então uma série adaptada do... Aliás, se quiser que a gente fale também de The Witcher, fala aí. The Witcher, no caso, a série da Netflix também é uma adaptação dos livros. Por isso que conta, mas não conta. Porque muita gente conheceu, eu cito porque muita gente conheceu The Witcher justamente dos jogos. Continuando aqui, já que já estão falando de série, tem o Arcane, que é a série animação de League of Legends. Sucesso, essa aí foi um sucesso estrondoso, tem segunda temporada confirmada. Castlevania também, série animada lá da Netflix. Foi um sucesso no início, mas depois decaiu um pouquinho. E tem continuação já, não uma continuação, né? Uma outra adaptação também que está anunciada. E agora, eu acho que aqui é bom destacar, que agora eu vou falar de produções que ainda não saíram. Aí a gente vai falar sobre isso aí. Vamos deixar o hype, né, pra galera aí. Vamos finalizar? Nessa lista aí me veio uma agora aqui que não virou adaptação de filme, mas virou animação também. Injustice. Teve uma adaptação do desenho e assim. E a história é bacana, né? Aí teve uma adaptação do... o Injustice conta por quê? Porque Injustice é DC Comics, Liga da Justiça e tal, super-herói. Mas a história Injustice surgiu nos games, dos meus criadores de Mortal Kombat. Isso. Aí os caras vieram e fizeram uma adaptação em animação do Injustice. Por isso que conta. E o que vai vir que você acha que vai ser sucesso? Tá na lista aí. O que vai vir? Não, antes de finalizar, tem um outro aqui que já saiu também, que é o Cyberpunk. Que também já saiu. Cyberpunk 2077, que foi uma bomba que saiu nos essa que vinha nos games. Que tem o Keanu Reeves. Ganhou uma série animada na Netflix. Que foi maravilhosa. Salvou, em muitos sentidos até salvou o game. Agora, vamos falar do que ainda tá para sair. God of War. Sim, agora God of War vai sair. Isso não é um filme, é uma série que vai sair pela Amazon. Uma série que vai sair pela Amazon, que vai adaptar. Promete. Já que eu não vou descer. Aqui não é questão nem descer o pau, mas já que vai sair pela Amazon, eu acho que tem mais chances. Porque, cara, a Netflix ela produz muito, mas o que acontece? Acaba não conseguindo. Como é que a gente vai dizer? Se aprofundar muito. Faz muita produção. Né? Então você não consegue tomar conta de tudo. E acaba... Se não for atingir os picos que eles têm, né? Que eles têm. O sucesso que foi. O God of War vai virar uma série. Uma série. E se não me engano, foi confirmado que vão adaptar a mitologia nórdica, ou seja, os jogos mais recentes da saga. E a Amazon é de Senhor dos Anéis, né? Sim. Ela produz Senhor dos Anéis aí, a nova série, que é caríssima, uma das séries mais caras que existe. Sim. E é isso aí. Não, Senhor dos Anéis não, Anéis do Poder. Anéis do Poder. A adaptação. É uma releitura, né? Acho que falaram que não, é de uma passagem que não foi adaptada. É um spin-off? Não, é uma mistura do livro que não foi, que é Silmarillion, né? Não chegou eles pegaram conceitos dos livros e transformaram e fizeram um enredo em cima disso. Não é uma história, é uma história original. É uma história não original. É adaptação, isso. É uma história original ambientada no universo. Eu acho incrível, mas não. Agora, bora continuar aqui. Minecraft, essa aí tem até data, vai sair em 2025 e vai ter o Jason Momoa como protagonista. Eu tô curioso. Minecraft, isso. Vai ser live action. Pô, mas o Jason Momoa tá em tudo, né? Tá aí, acho que... Qual foi o filme que ele... Acho que tá... Aquaman. Não, tá no Aquaman. Tem um filme agora que ele tá numa moto aí correndo. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Já fechou pra fazer o Lobo. Não, o Lobo isso é robô. Isso é robô. Esse é o Lobo, eu acho que ele vai fazer esse Lobo que você fala do game. Agora, um que a gente falou aqui algumas vezes, que é o Twisted Metal, vai virar filme. Vai virar filme. Vai ser legal. Se não me engano... não, isso aí é outro que eu vou falar aqui também. Agora, esse aqui é um que eu sou muito fã, tô torcendo muito pra fazer sucesso, mas eu tô com o pé atrás, por conta da franquia, que é Metal Gear. Não sei se vocês conhecem. Sim. Metal Gear Solid é a minha franquia favorita dos games, um enredo mega complexo, e foi um dos games que introduziram esse elemento de cinematografia, né, nos games. Lá na época do PlayStation 1.
E a franquia é mega complexa, mega gigante. Eu não sei como que eles vão conseguir transformar isso num filme. Já sabe, né, galera? Vocês gostam disso de Metal Gear, né? Metal Gear. A gente escrever aí, a gente fazer um podcast só sobre essa franquia. Metal Gear. Nós temos aqui o especialista em Metal Gear. E se a gente esqueceu de algum também, né? De repente a gente que não... Se vocês lembrarem aí, ó, faltou falar desse aqui. Fala pra gente que a gente, de repente, quem sabe numa próxima, né? E tem pelo menos mais 3 aqui pra finalizar. Um é Borderlands, que vai ganhar. Esse aí é filme mesmo, vai sair no cinema. Se não me engano, tá perto pra sair. Não sei se sai esse ano, 2024. Teve até um vídeo de bastidores que saiu alguns anos atrás. Fallout, que é uma franquia muito famosa. Criadores do The Elder Scrolls e tal. Se não me engano, isso aí vai ser série também. E Mass Effect, outra franquia que eu adoro, que é ficção científica, vai virar série na Amazon também. Desconheço. Gosta de Star Wars e Star Trek? Sim. Procura conhecer o que você vai gostar. Faltou um que eu não sei se você que é especialista vai me dizer. Halo, como é que foi isso? Foi um game de sucesso da Microsoft, né? Sim. Tentando aí furar o olho aí dos outros que vinham fazendo sucesso. A Microsoft criou um personagem aí como o Master Chief, né? E teve uma adaptação, acho que teve algumas animações. Foi isso? Teve alguns curtas. Já teve um filme que saiu lá atrás, que faz parte da continuidade dos jogos, e saiu agora recente a série. A série no Paramount Plus. Que é boa, o pessoal fala também que é boa também. Não é uma, né? Não, é assim, a série, né, cara? É a série. De novo, dividir opinião, porque muita gente não gostou muito de como levaram o Master Chief pra essa série, né? Porque é aquela imagem do personagem todo B10, implacável, e deram um pouco de sensibilidade pro personagem, a galera não gostou tanto. Esse foi um dos motivos pelo menos que eu vi. Mas, cara, é engraçado, as pessoas têm que entender que uma coisa é você jogar, outra coisa é você saber a história da pessoa, se adaptar. Porque, tipo assim, os games, você não precisa saber da história da pessoa. É só ação, né? Praticamente ali eles nem apresentam isso pra pessoa, eles só apresentam a pessoa jogando. Então, quando você vai lançar isso pro cinema, o que a gente vai fazer? Vai mostrar, você tem um roteiro. Já pensou uma hora você vendo só uma pessoa jogando? É o quê? Imagina. No caso de Halo, só matando. No caso de Halo, o personagem é bem desenvolvido, sim. Foi mudança mesmo que fizeram no personagem que a galera não gostou. Eu tô dizendo assim, eu assisti alguma coisa da série, não sou um fã de jogar, mas joguei pelo menos assim. Eu tinha um adolescente em casa, né? E foi um game assim que a gente conversava, eu achava ficção científica, eu já curto. O personagem era um personagem também diferentão, que não tinha rosto, sempre naquela parada. É uma das coisas que a galera que era considerado o charme do personagem. Você, quem é o maluco ali dentro? Quem é o maluco ali dentro? Os outros geralmente tiravam o capacete e você via, mas o Baby era igual aquele personagem. Mandalorian. Igual o Mandalorian. Isso. E aquele outro dos quadrinhos lá, o tal do Juiz Dredd, né? Também que não tirava capacete. Então aquilo gera uma raiva quando você. Como é que vai colocar um ator? O Lagarto Negro não tira. O Lagarto Negro você colocar o ator que a gente já sabe quem é o Capitão Red. O Capitão Red a gente sabe quem é. É o Elano. Quem não conhece o Capitão Red, basta ir lá, procurar ele, tocar ele em algum canto, ele tá lá, é o Elano, pode matar. Agora, como é que vai pegar o Lagarto Negro? Esse eu ia falar sobre isso. Ninguém sabe quem é o Lagarto Negro. Eu acho que é o Gabriel. Um abraço pro Gabriel Rocha aí. É verdade. Mas assim, vamos chamar o Gabriel Rocha pra fazer a próxima. Pra vir falar do Lagarto Negro aqui. Tem que chamar. Galera, é isso. Lagarto Negro teve game. Já teve game também. Foi pro celular, eu acho. Só pra celular também. Bombeiro Mascarado teve game também, teve gente. Tá esquecendo aí, ó. Vamos lançar a série do Lagarto Negro na Amazon. Eu acho uma boa. Estamos perto de encerrar? Sim, estamos encerrando, já encerramos na verdade, galera. Muito obrigado. Assim, a lista é interminável, esqueci de falar de uma grande franquia que virou game, mas eu já não sei se foi ao contrário, né? Se é um filme que foi adaptado para game, que foi 007. Eu já joguei, né? 007 é só dos livros, né? Dos livros, foi pro cinema e depois foi pro game. Então são em todos os lugares. Mas, galera, é muito papo, muita coisa bacana. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, meus apresentadores favoritos aqui. Foi rico essa nossa viagem aí pelo mundo dos games, pelas adaptações. Se a gente esqueceu algum filme, alguma franquia,
seu coração aí, pode xingar a gente aí brincando, tá? Se a gente esqueceu alguma coisa, comenta aí que a gente faz uma parte 2. Sim, com certeza, galera. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez pelo patrocínio da Editora Quimera. Nosso amigo Vini está com a camisa aí com flecha vermelha, meu personagem. Dica para poder virar live action também, né? E ele tá com essa camisa, galera, feita pela Canicos Moda Nerd. Alô, Canicos, tá? E é isso, galera. Canicos. Nos patrocinar, Canicos. Galera, é isso. Muito obrigado por ter ouvido a gente. Esse papo aí foi muito bacana. Mario Bros está nos cinemas agora. Provavelmente quando você assistir, talvez já tenha saído. Mas o importante é que você assista, você discuta o que você gostou, o que você não gostou, que a gente comenta aqui. Comenta, vai lá, assiste e comenta lá no nosso. Deixa os comentários aqui, Sim. galera. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Vini, deixa o seu adeus aí, suas redes sociais rapidão. É isso aí, é só me seguir lá no Instagram, no Twitter. No Instagram eu tô como Vini Medeiros, com Z no final. No Twitter é Zbolt2. E no YouTube eu tô lá no Z Games e no Multiverso Z. Me procura lá, troca uma ideia comigo e bora assistir Mario. Multiverso Z. Multiverso Z. Você, Vanderlei, pode deixar aí. Como é que faz pra achar a Editora Quimera, você? Eu escolho você, Pikachu! Outra franquia. Gente, quiser conhecer lá a Editora Quimera, aqui ó, escolho você, Pikachu! Quiser conhecer o trabalho, né, da Editora Quimera, o material da Editora Quimera, basta acessar o nosso site lá, www.editoraquimera.com. Várias revistas, todas nacionais, tem super-heróis, tem mangás, tem terror, tem livros infantis, tem de tudo um pouco. Então basta acessar lá e quem quiser também concorrer sempre a livros e sorteios, segue a gente nas nossas redes sociais também. Segue também o Meu Herói Entretenimento, está nas redes sociais, @meuherói. Segue a gente também aqui no inscreva-se nesse canal, né, no YouTube, tá? Eu queria agradecer novamente aqui, galera, lembrar que encerramos aqui nosso podcast de hoje, falando sobre Mario Bros. E sucesso para todo mundo aí que está fazendo esse filme, todo mundo que está nas próximas produções. Se a gente esqueceu de alguma coisa, cita aí nos nossos comentários. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Lembre-se o seguinte, o amanhã é hoje. Galera, encerramos aqui. Esse é o Meu Herói podcast oficial do Meu Herói Entretenimento. Porque Meu Herói pode, o seu também pode e o nosso também pode. É isso, galera. Obrigado mais uma vez. Lembre-se, amanhã é hoje, galera. Valeu! Agora eu vou jogar.